Você já sentiu que deu o seu melhor, se dedicou por inteiro, mas no final parecia que outra pessoa recebeu o reconhecimento que deveria ser seu? Ou quem sabe, existe aquele medo constante de ter ficado para trás na vida, sentindo que o tempo passou e as oportunidades se esgotaram? Se a injustiça ou a comparação feriram o seu coração, ou se existe uma exaustão por tentar provar o seu valor o tempo todo, saiba que o capítulo 20 do Evangelho de Mateus traz uma das revelações mais libertadoras de Jesus. Aqui, ele mostra que a graça de Deus não funciona pelas regras deste mundo. Ele revela que nunca é tarde para ser alcançado por ele e que os últimos serão os primeiros. Mas preste muita atenção. Para entender como essa verdade pode tirar o peso da ansiedade das suas costas e trazer paz de verdade, é fundamental acompanhar esta mensagem até o final. E se este conteúdo tem trazido refrigério para os seus dias, inscreva-se agora mesmo no canal Biblical. Deixe o seu like para levar este consolo a mais pessoas e escreva nos comentários o seu nome ou o nome de quem você deseja colocar em oração hoje. Agora, acalme o coração e acompanhe a leitura sagrada de Mateus, capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, achou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo o dia desocupados? Eles lhe disseram: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E vindo à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegados que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele zombem, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondeu: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E, quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou para junto de si e disse: Sabeis que os príncipes dos gentios dominam sobre eles, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser fazer-se grande entre vós, seja vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E,
Saindo eles de Jericó, seguiu-o uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam cada vez mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos se abram. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Que capítulo extraordinário! Mateus 20 não é apenas um relato histórico. Ele é um confronto direto à nossa lógica humana e uma mensagem de cura para a alma. Para que você compreenda com clareza o que Deus está falando ao seu coração hoje, é preciso olhar para as 3 revelações profundas que Jesus entregou aqui. A primeira revelação está na parábola dos trabalhadores da vinha. O mundo é movido pela comparação, pelo merecimento e pelo orgulho. Os trabalhadores da primeira hora acharam que deviam receber mais porque trabalharam o dia todo sob o calor do sol. Mas o dono da vinha deu o mesmo pagamento para os que chegaram na última hora. O que Jesus está ensinando aqui? Que o reino de Deus não é sobre o quanto se faz, mas sobre quem Deus é. É sobre a soberania e a generosidade da graça. Como o apóstolo Paulo escreveu mais tarde em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se existe um sentimento de fraqueza, se parece que a jornada começou tarde, ou que o tempo se perdeu na vida, entenda uma coisa: a graça de Deus alcança você onde você estiver, e o amor dele por você não depende do seu desempenho, mas da bondade dele. A segunda revelação acontece quando a mãe de Tiago e João pede os melhores lugares para seus filhos no reino. Os outros discípulos se indignaram, porque o coração humano naturalmente deseja posição, destaque e controle. Mas Jesus olha para eles e vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Ele diz que, no mundo, os grandes dominam, mas entre nós não pode ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. E o próprio Jesus dá o exemplo supremo quando declara que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso se cumpriu na cruz do Calvário. A verdadeira grandeza aos olhos de Deus não está em quantas pessoas servem, mas em quanto se serve com amor e humildade. E a terceira revelação fecha este capítulo com chave de ouro na saída de Jericó. 2 cegos estavam à beira do caminho. Eles não tinham posição social, não tinham riquezas, e a multidão mandava que se calassem. Mas eles tinham uma fé que não podia ser silenciada. Eles gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus parou. Aquele que estava a caminho da cruz, carregando o peso da salvação do mundo, parou para ouvir o clamor de quem era esquecido pela sociedade. Como está escrito no Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Jesus faz a pergunta que muda tudo. O que vocês querem que eu faça? Eles não pediram riquezas, eles pediram para ver. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos deles e os curou. Talvez hoje a vida pareça colocar você à beira do caminho, fazendo parecer que a sua dor é invisível e que ninguém se importa com o seu sofrimento. Mas a palavra de Deus para a sua vida hoje é esta: Jesus está passando por aqui. Ele não se importa com posição social, ele não se importa com o tempo perdido, ele se importa com a sua fé. Não se cale diante da ansiedade, não se cale diante do medo. Busque a misericórdia de Deus hoje, porque Ele para ouvir você. Ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você veja o cuidado e o amor dele sobre a sua vida. Se esta reflexão trouxe luz e entendimento ao seu coração, deixe o seu amém nos comentários, compartilhe este vídeo para abençoar mais alguém e inscreva-se no canal Biblicol para continuarmos essa jornada de meditação na Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus guardem a sua mente e a sua casa, hoje e para todo sempre. Fique com Deus
e até o próximo encontro.